a gente quer contar aqui, né, como vocês também vão conseguir chegar nesse momento de se considerarem, se intitularem gestor de obras, ou uma gestora de obras, no caso do nosso esquadrão feminino da engenharia, que também é muito forte. O seguinte, gestão de obras não pode ser um bicho de sete cabeças. A engenharia é muito ampla, existem várias áreas de atuação dentro da engenharia, mas no fim, você sempre vai cair em algum momento de atividades de conversão, que é obras de fato, né? Tudo gira em torno desse ambiente de construção. Então, não pode ser um bicho de sete cabeças, certo? Então, hoje é o nosso objetivo com vocês começar a desmistificar isso, tá? Então, a gente vai começar a desmistificar essas questões dos problemas das construções, de fato, e a gente vai trazer para vocês aqui a experiência desses grandes profissionais e mostrando o seguinte, os principais problemas que acontecem dentro dos 4 grandes pilares que nós analisamos dentro de uma obra da construção civil. Nós, do Engenharia de Alta Performance aqui, ao longo dessa atuação profissional, a gente entendeu que uma obra, né, o sucesso do empreendimento da construção civil, ele passa, basicamente, pelo sucesso em 4 grandes pilares. Prazo, custo, qualidade e segurança. Pode analisar, faça a sua reflexão, não existe sucesso de um empreendimento de engenharia que não tenha sucesso dentro desses 4 grandes pilares. Se você não tiver sucesso, se você tiver um insucesso em algum desses pilares, você tem um problema grande para gerenciar. Em segurança nem se fala, a gente está falando com vidas humanas, estamos falando com nossos profissionais, vou até destacar ele primeiro aqui, porque de fato é aquele ambiente onde a gente está com interação, né, nossos colaboradores, é principal prezar pela segurança de todos envolvidos no processo, mas se você tem um problema de prazo, isso vai impactar diretamente no resultado, na expectativa do cliente, a gente sabe disso. Se tem um problema de custo, a gente tem um problema grande para gerenciar também. Então, e de qualidade nem se fala, porque a entrega, ou a sua como autônomo, ou da sua empresa, está associada à qualidade daquele empreendimento que ele entrega. Então, hoje, a gente chamou profissionais especialistas em cada uma dessas áreas e a gente vai bater um papo sobre isso, né? Esse é o grande objetivo da nossa Masterclass. A gente vai conversar sobre os principais problemas e como resolvê-los, né? Essa é a questão. Como solucioná-los para que você evite também passar por essas dores. Então, quero começar a chamar para o debate aqui nossos grandes convidados, é uma honra. E, primeiramente, deixa eu até beber uma água para anunciar esse rapaz aqui, que é muita responsabilidade. Quero chamar aqui o Dásio Câmara, ele, se liga, a gente pediu um mini currículo para eles. E assim, foi difícil porque o mini estava dando uma folha inteira e o negócio não estava conseguindo ser mini, então a gente enxugou o mini do mini do mini, entendeu? Então eu vou tentar resumir em poucas palavras aqui o que foi, mas o Dásio Câmara, que é engenheiro civil, né, ele que é formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia, ele é certificado PMP, então toda aquela história sobre o projeto. Inclusive, vou fazer um parêntese aqui, tem um episódio dele lá no nosso podcast, no EAPcast. Por favor, bote aí no lembrete, anote a primeira lição do caderninho ali, escutar o podcast de Dásio, porque é muito rico, com certeza vai te agregar. Tem um MBA em gestão de projetos, MBA em gestão empresarial também pela Fundação Getúlio Vargas, experiência com gerenciamento e consultoria em planejamento de projetos do ramo imobiliário, infraestrutura, capacitação de equipes e atualmente gerencia a unidade de planejamento da Embasa, que é a empresa de saneamento aqui da Bahia, certo? Então, ele que conduz processo de governança empresarial. Quero chamar ele para o debate, pode destravar o microfone aí. Dásio, meu amigo, seja muito bem-vindo, uma boa noite. E Dásio, né, ele que com toda essa bagagem prática não poderia ser... Aliás, ele poderia falar de qualquer desses pilares, mas hoje ele vai trazer para a gente essa questão do prazo, né, que é um pilar também que para muitos, inclusive a gente sempre brinca qual pilar é mais importante, né, se tem isso de fato, mas ele vai trazer um pouco do pilar prazo e problemas relacionados a ele. Então, Dásio, muito boa noite, meu amigo, seja bem-vindo à nossa Masterclass Gestão de Obras na Prática e o microfone é teu. Boa noite, Gabriel. Tá me ouvindo bem? Tudo beleza? Tudo massa, ouvindo bem. Né? Show de bola. Boa noite, Gabriel. Boa noite para a turma toda. É sempre um prazer estar falando com vocês aqui de gestão, falando de engenharia. Adoro falar desses dois temas e, de fato, eu acredito que quando você junta os dois, você está falando de engenharia de alta performance, de resultado. Né? E aí eu já vou começar, na verdade, com os dois pés e os dois braços no peito, né, para a gente discutir. Eu vou levantar logo um tema polêmico aqui. Eu queria, antes de começar a falar um pouco de prazo, levantar um papo sobre planejamento e execução. Né? A gente tem essa
essa bronca, esse dilema cultural no Brasil, e a gente sabe disso nos nossos canteiros, que a gente pintou aí um dilema entre planejamento e execução que não é verdadeiro. Então a gente associa planejamento à teoria, a execução à prática. A gente associa planejamento à filosofia, a muito papel, né, e a execução no campo em relação à prática, ou seja, a execução é a obra e planejamento não é a obra. E esse é um conceito que, para começar a falar de alta performance, a gente tem que quebrar. Né? Planejamento e execução tem que andar juntos. Falar de obra, você ser gestor de um projeto, você ser gestor de uma obra, é você participar do planejamento e você participar da execução. E você atualizar o seu planejamento com base na execução, com base no que aconteceu. Então, isso é primordial para você começar o papo. E aí, para exemplificar isso, né, antes de entrar em alguns exemplos práticos para a gente conversar, eu gosto de invocar sempre um papo muito interessante sobre o custo da mudança. Né? Só para, eu acho que é o cala-boca, né, para acabar com essa história entre planejamento, teoria demais e execução social obra. Quando você começa um empreendimento, né, você tem lá sua obra, suas 20 torres, você vai fazer lá nos seus 24 meses, prazo apertado, carga para você fazer. Se você já está no campo, você já começou a fazer sua fundação, e aí você descobre que você tem uma nova paginação, você tem uma mudança, sei lá, da alvenaria do pavimento, mudam as cargas, você tem que mudar sua fundação. Eu sinto lhe informar, mas você vai gastar uma grana, porque você já começou a fazer a fundação. Agora, se você discute isso em uma reunião, em uma mesa de reunião, lá atrás, antes do seu dia 0 de obra, né, no seu dia menos 100, antes de você começar a fazer o projeto, sabe qual é o custo desse brainstorming na mesa de reunião? 0. Né? Então, quando você discute nas fases de planejamento, quando você bate um papo sobre mudanças no seu projeto, quando você pega todos os 4 pilares que Gabriel falou, você senta numa mesa e você senta para discutir esse planejamento, você, quanto mais no início, menor o custo da mudança. Né? E quanto mais próximo do fim da obra, maior o custo da mudança. Então, eu digo para você, é muito melhor você debater, você planejar, você discutir, e com quanto mais segurança você entrar na execução, vai ser melhor para todo mundo, para o seu bolso, para o bolso do investidor e para o resultado da sua obra. Então, assim, esse é o passo, é um degrau para você começar a falar daí de alta performance, né, para você falar de resultado com consistência. Então, assim, eu gosto sempre de começar por esse papo. E aí, quando a gente traz os 4 pilares para essa brincadeira, aí eu gosto de começar também a desmistificar outra coisa, né, porque o prazo, né, cronograma, sempre é muito associado ao planejamento, porque, de fato, você tem muitas atividades de planejamento que envolvem prazo. Né, você sentar para discutir sua EAP, sua estrutura do projeto, com as etapas que você vai entregar, você discutir seus vínculos, seu cronograma em si. Então, isso está muito associado, é muito importante você fazer isso lá no começo. E aí cria, mais uma vez, aquela cisma, aquele ranço de que falar de tempo, falar de prazo, é você planejar, não é você executar. E isso também não é verdade. Isso também não é alta performance, né? Não é alta performance. Então, você tem planejamento e execução dos 4 pilares que o Gabriel falou. Você planeja tudo, você tem que planejar as etapas e, obviamente, no primeiro momento, você planejar o cronograma, você tem uma oportunidade de aplicar diversas ferramentas nessa etapa de planejamento, claro, mas você também tem que controlar. E aí, para mostrar isso aqui na prática, né, para discutir, aí eu quero passear nas duas, né, passear nos dois, dar uma passeada na execução, dar uma passeada no planejamento, jogo rápido, né, aqui, no nosso time. Então, passear um pouquinho no planejamento. Então, assim, nesse tempo que eu estou atuando aí com consultoria, né, atuando com diversos gestores de contratos, gestores de obra, é impressionante, isso vale muito para a galera que está começando, né, na área da engenharia, que está pegando experiência também, mas também para gestores experientes. Eu já me deparei diversas vezes ao sentar para discutir o planejamento no primeiro momento, e aqueles gestores que se dedicam, né, ou seja, gestores com muita experiência de obra, com 30, 40 anos de engenharia, e aí eles param, não, essa obra eu vou planejar no detalhe antes de começar. É impressionante como eles se impressionam, né, com as possibilidades desse planejamento com antecedência. E aí eu vou dar exemplo. Você está lá, mais uma vez, eu adoro falar de torre, né, porque foi o que eu mais acompanhei na minha vida. Então você está lá falando de uma obra, seus 20 andares de obra, você tem lá sua fachada em pastilha, beleza? Show de bola. E você tem seu orçamento padrão, porque você já fez 20 daquelas torres na sua carreira, e você já sabe tudo o que vai acontecer, já tem a noção do prazo. Só que quando você senta para discutir antes do planejamento acontecer, eu vi acontecer isso que eu vou falar agora várias vezes. Você senta para planejar sua pastilha. E aí você começa a debater, poxa, essa obra eu quero entregar mais rápido do que o normal. No papel, você começa a simular, né, no seu cronograma, quando você vincula as atividades e vai dizendo o prazo, você sabe que, olha, aqui na fachada eu poderia fazer algo diferente, né? Eu poderia colocar algumas bandejas de proteção para eu começar a trabalhar na minha periferia, na área de baixo da obra, um pouco mais cedo do que eu costumo, né? E aí quando você começa a avaliar que, poxa, será que vale a pena eu estar atacando por dentro os apartamentos, subindo, atacando meus revestimentos, sendo que minha fachada trava, eu não consigo botar esquadria enquanto a fachada não está lá, enfim.
todas essas possibilidades eventualmente levam um cara que faz a obra tá lá na sua 21ª obra fazendo aquilo, ele muda a sua forma de fazer sua fachada em pastilha e muda seu ataque interno do apartamento porque ele está na fase de planejamento e ele fica à vontade para simular isso, e isso gera um bom impacto, um impacto positivo de custo para sua obra. Né? Então isso é extremamente positivo, eu já vi isso acontecer na minha frente várias vezes, e as primeiras vezes que eu vi, eu tinha 1 ano formado. Né? Eu tinha 6 meses estudando gerenciamento de projetos e eu recebi o mercado para ter que aplicar total, isso. Total, né? E eu estava discutindo lá com engenheiros de muito tempo de mercado e, claro, eles têm que ter uma predisposição para bater um papo sobre isso e todo mundo se impressiona positivamente gastando energia em planejamento, né? Porque ele vê, e aí eu digo, planejamento também é resultado, discutir prazo é resultado, é dinheiro no bolso. Né? Então, quando eles começam a perceber isso, no instante todo mundo fica feliz, o sorriso aparece e tá tudo certo. Né? E aí, quando você vai para a execução, você tem que desmistificar da mesma forma, porque a gente tem uma mania de monta uma equipe, e aí eu discuto, não, quem é o cara que vai tomar conta do meu planejamento? Não, é aquele cidadão aí que é o cara do cronograma, é o cara do project, é o cara da planilha do prazo, é ele que vai tomar conta para acontecer. E aí você separa, e aí você faz uma coisa terrível, que você não pode fazer como engenheiro de alta performance, como um gestor de alta performance, que é você simplesmente delegar de forma muito agressiva a responsabilidade sobre o prazo da sua obra. Né? Essa responsabilidade é sua enquanto gestor. Você não pode delegar isso inteiramente, você tem que acompanhar, e acompanhar isso é acompanhar a obra. Acompanhar a obra não é só você estar no campo, é também você estar no campo, e é você acompanhar seu prazo. E aí, quando você vai para a prática, basta citar um elemento simples aqui que vocês estão familiarizados, o índice de produtividade. Né? Você define seus prazos das suas atividades através dos índices. Né? Você sabe que um pedreiro vai gastar lá tantas horas por metro quadrado, aí você define quanto vai fazer. Pronto, mas aí você começa, bota aquilo, beleza, gastou um tempo bacana com planejamento, com seu orçamento, quando você acerta tudo, você começa a sua obra e você não confere, não bate um papo sobre os seus índices antes de começar a atividade, vou montar minha equipe de alvenaria para atacar o pavimento. Você não conversa com a sua equipe, você tem que conversar, você tem que conferir os índices, ver o que vai acontecer. E aí eu vou para o último exemplo prático aqui, que é o pior de todos, quando você não faz isso porque você terceirizou. Né? Então você vai fazer lá seu forro de gesso no seu apartamento, e aí você contratou um cara e aí você não está se preocupando muito, porque você contratou, né, tem uma multa no contrato, olha, se ele não entregar no prazo que eu combinei, aí eu vou aplicar a multa e ele está lascado e eu estou bem, né? Mas o projeto é seu, não é dele. Né? Então você não pode pensar dessa forma. E aí o controle do planejamento do pilar prazo fala exatamente disso, de você pegar seus parâmetros que você gastou energia lá planejando, e você traz para a sua prática, você discute e você atualiza. Né? E isso faz com que, mais uma vez com antecedência, quando o cara chega lá para fazer seu forro, que você tinha um índice e você achava que para entregar em 2 meses ele ia botar 5 gesseiros para fazer para você, ele só botou 2 no seu canteiro. E aí você vai chamar e ele vai falar, pronto, ou eu estou aqui com super gesseiros, ou então esse cara não vai me entregar no prazo. E aí se você deixar para discutir no último dia, a obra que vai atrasar é a sua, não é a dele, e você não é de alta performance, a multa vai rolar, ótimo, beleza, né? Parte do prejuízo financeiro não vai acontecer. Então é isso, é esse papo que eu queria bater com vocês rapidinho, porque eu acho que alta performance é isso aí, é gestão e prática, é planejamento e execução, é o casamento dessas questões, né? Então sem isso você não chega lá na alta performance, e mais importante, alta performance é resultado, planejamento é resultado, é grana no bolso, e aí só para fechar, meu Gabriel, eu não tenho dúvida não, vou deixar o pepino com a turma aí, mas para mim é prazo na cabeça, é Dásio, é prazo na cabeça, meu Deus do céu, Dásio. Posicionou, mas o que Dásio trouxe realmente é de muita relevância. E, galera, é o seguinte, Dásio nada mais, nada menos, simplesmente foi contratado aí por grandes construtoras para ser consultor de planejamento de fato, para garantir que esse prazo acontecesse. E a grande questão que ele trouxe aqui, e aí, Dásio, abrindo aqui com você, é o seguinte, a separação disso, né, delegação de prazo, planejamento para uma pessoa, talvez aquelas ferramentas, quando na verdade existe toda uma questão de alinhamento e o planejamento nos momentos iniciais, entendendo que o planejamento não é cronograma, como o Dásio colocou muito bem, é entender todos os processos, e aí ele trouxe você pensar na sua obra. E, gente, isso é para qualquer dimensão, qualquer tamanho de obra. Se você está fazendo uma ponte, você está fazendo uma casa, você está fazendo uma casa de cachorro, você pensa e pensa o que você vai fazer, como você vai fazer, quanto vai custar aquilo que você vai fazer e toma decisões em cima daquilo, né? Então, realmente, é uma discussão muito relevante aí. E ele se posicionou, disse que é prazo na cabeça, vamos ver aí o que vai acontecer, não sei. Mas, Dásio, muito obrigado, meu amigo. E agora é o seguinte, vamos aquecendo os motores aqui. Dásio trouxe justamente essa visão, da visão sistêmica de planejamento no início do processo e da importância de não estar concentrado
a uma pessoa, da importância do profissional de fato entender e saber que prazo não é um cronograma, né? Existem metodologias, ferramentas que você aplica de fato, principalmente na gestão integrada ali, para garantir que isso aconteça. Mas, antes eu quero aprofundar mais nos outros pilares, e agora eu vou conversar com a Beatriz Abreu, nossa amiga. Todos eles teve que fazer uma redução aqui no currículo que, assim, vou tentar enxugar, mas não tem como, tá? Mas para trazer para debate aqui, a Beatriz, que é engenheira civil, entre parênteses, flamenguista, formada pela UFRJ, com especialização em finanças pela COPEAD. Meu amigo, olha o peso desse currículo. Experiência nas áreas de custo e planejamento de obras de infraestrutura, como BRT Transbrasil e o Novo Odioá. Ela que é carioca da Gema e atua nesses grandes projetos. E como a gente viu aqui, custo sempre na essência ali de todo o processo, e atualmente atua na parte de planejamento financeiro e custo na área da saúde. Então, Bia, seja muito bem-vindo. Vamos aprofundar um pouco mais nessa área que, para muitos, também é aquele calcanhar de Aquiles, né? Custo, todo mundo já quer ver, olha logo o custo, quanto vai custar, como que eu reduzo meu custo, como que eu faço para ganhar mais dinheiro, o que é o principal, como que eu melhoro, como que eu otimizo. Então, Bia, uma boa noite, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass. Boa noite a todos. Sem dúvida, acho que custo, assim, ainda mais hoje em dia, né, a gente vivendo grandes recessões, é um dos principais preocupações de qualquer empreendedor. E eu não quero puxar a sardinha para o meu lado não, tá? Mas, assim, eu já vou começar logo falando que, na minha opinião, custo, acho que é o coração de qualquer projeto, não só de obra, mas de qualquer projeto. Afinal de contas, eu acho que qualquer projeto começa com um orçamento, né? Com a questão do custo. Você não começa nada sem você começar a esboçar, a desenhar alguma coisa, que é onde você vai definir a viabilidade financeira daquele projeto. Porque, no final das contas, o projeto só existe se ele é viável financeiramente, se o dinheiro vai dar, né? Se não tem, por melhor que seja o projeto, não adianta. Tem que dar resultado, né? O objetivo daquele empreendimento é dar resultado, perfeito. Exatamente. E aí, assim, uma coisa que eu queria trazer também de custo no início, é um pouco o que Dazi falou da questão da execução com o planejamento. E o orçamento, a questão de custo, também tem muito isso, assim, eu acho que tem uma pessoa do orçamentista, o engenheiro de custo, quem é o responsável por fazer a planilha, e aí, assim, as pessoas falam, é o seu número, estourou. Não é o meu número, é o número da obra, é quem está executando, é o engenheiro que está lá na frente do serviço, ele tem que saber aquilo de trás para frente, que é o que ele pode gastar. Então, assim, eu acho que o custo tem uma pessoa responsável, sempre tem, mas, assim, todo mundo tem que saber o orçamento da obra inteiro, porque é o limite que a pessoa tem ali, porque você não pode gastar mais, você não pode gastar, até gastar menos também, às vezes tem um limite também, né? Então, é muito importante. E aí, assim, vamos falar um pouquinho de orçamento, né? Para a gente fazer um orçamento o mais realista possível, de extrema importância a gente ter o projeto bem desenvolvido, né? Orçamento sem projeto executivo, a gente não pode nem chamar de orçamento, é uma previsão de custo, né? Mas, ao mesmo tempo, também não adianta você ter só o projeto. Você tem um projeto lá bem desenvolvido, você levanta as quantidades todas, ótimo. Aí você vai lá e faz um Ctrl-C, Ctrl-V nas composições do Sinap e aí mostra lá, meu orçamento. Não é assim que funciona. Eu acho que foi muito o que Dazi puxou, de você pensar na obra como um todo. Você tem que ter um momento de no início, assim, você conseguir sentar com todos os envolvidos, planejamento, com o pessoal da qualidade, segurança, com quem vai estar no campo de fato, e pensar na sua logística da obra, pensar, assim, tudo que você vai precisar considerar para aquele orçamento ser o mais realista possível. Por exemplo, o que Dazi falou da questão das torres, você está trabalhando lá com um monte de torres, você vai ter que ter uma grua, vai ter que ter alguma coisa assim, aonde você vai posicionar, em que momento você vai montar, isso o projeto, nenhum projeto vai te dizer isso você tem que pensar no início. Então, assim, e para você poder
saber se vai ser viável ou não. Por exemplo, eu trabalhei numa obra, o Dacio falou que tem experiência com torre, eu tenho mais experiência com obra de infraestrutura, né? Eu trabalhei numa obra viária que era super extensa, tinha túnel, viaduto e tudo mais, e aí, assim, a gente tinha frente de serviço que a gente não conseguia ter almoxarifado, canteiro avançado em todas as frentes. Então, assim, não adiantava para aquele viaduto eu considerar a armação e a forma do pilar. Eu precisava considerar o quê? O transporte, como é que o meu material vai chegar lá, a minha carga e descarga desse meu material. Então, assim, você tem que ter um momento, e não adianta também você começar a pensar nisso no decorrer da obra. Claro que adianta, sempre adianta, mas, assim, a necessidade de você conseguir o impacto pensar, vai ser. O impacto exatamente, vai ser muito de você perder um tempo. Que você não está perdendo tempo, você está ali pensando tudo, toda a logística, tudo que vai acontecer. Então, assim, nesse momento, você tem a questão logística, tudo, em termos de custo, você tem os custos indiretos, você tem que calcular os encargos condizentes com a sua realidade, você tem que considerar todas essas variáveis possíveis para você poder pensar no projeto, né? E aí, assim, depois que você pensa no projeto, que você tem esse tema, essa discussão de sentar com os outros envolvidos, ou até mesmo, às vezes, você vai orçar alguma coisa que não é a sua especialidade, você correr atrás de alguém que seja, para você poder aferir a composição. Às vezes, você pega uma composição pronta, mas fala assim, peraí, essa composição pronta, será que é isso mesmo? Para essa minha realidade? O material que eu vou usar é exatamente esse? Então, assim, é muito importante você ter esse olhar crítico no início, porque eu acho que faz toda a diferença. Do ponto que você trouxe, que o orçamento geralmente sim uma das principais dores, né, de todo mundo quando pensa em custo. Primeiro porque tá ali a quantificação, é quando você diz assim, tudo que você vai fazer, quanto custa. E como você falou, a obra é um projeto que ele tem um objetivo específico e tem um custo. Então aquilo ali vai nortear todas as suas ações. E outra coisa, ele vem no momento inicial, né? Tipo assim, o orçamento é a cara, você não começa se você não tiver um orçamento. Então, muitas vezes a pessoa está querendo talvez pular etapas e esquece de voltar ali, gerenciar o custo e pensar, né, para de fato entender, quais as variáveis, associar isso com o seu índice de produtividade. Como você falou muito bem, existem bancos de composições, existem SINAP. É o ideal para o meu projeto? Como é que é o tipo de projeto que eu estou trabalhando? É uma obra pública? Eu vou utilizar um banco referencial? Eu vou utilizar os índices da própria empresa, né? Então, assim, orçamento em custo, concordo com você em relação à importância desse pilar. Não vou falar qual eu considero mais importante, é segredo. Quem souber morre, tá trancado. Mas é o seguinte, a questão de você parar, planejar, e o orçamento que ele vai logo na cara é uma dor que eu acho que assim 90% dos engenheiros têm de fato essa dor de não saber iniciar um orçamento, por onde começa, como que faz, o que é um projeto bem detalhado, né? Quando a gente fala assim, o que é um projeto bem detalhado para um orçamento, né? Perfeito. Sem dúvida. Não, sem dúvida. E aí também tem outra questão. Às vezes, a pessoa pega lá o orçamento, fala assim, beleza, tenho o meu orçamento, bora para a obra, e aí esquece e vai rever esse orçamento no final da obra, às vezes, dependendo do tamanho de obra. A obra maior, às vezes, isso não acontece, mas a obra menor para no final para rever isso. E aí, assim, já estourou o custo, você já teve a despesa a mais, você não tem o que fazer. Então, assim, também é muito importante você conseguir acompanhar, ter um acompanhamento periódico e rever tudo que você previu lá no início, que aí você consegue mitigar possíveis problemas futuros, né? E ainda mais assim, se você tem uma empresa específica de algum ramo específico que você faz sempre aquele serviço, quanto mais você conseguir aferir esse custo e você conseguir ter ele muito bem definido para o tipo de obra, você vai te tornar muito mais competitivo para as próximas licitações ou concorrências que você for participar. E você só consegue se tornar realmente competitivo nisso se você tiver muita certeza naquele número. Porque não adianta você falar, não, eu gasto aqui isso. Quando você vai chegar lá na realidade, você vai gastar mais, você vai gastar muito mais homem-hora do que você está falando que você gasta. É um tiro no pé. Então, assim, é muito importante. Como eu disse, eu acho que é o coração de qualquer projeto. A treta está lançada, então. Temos aí prazo versus custo. E eu gosto de ver a coisa pegando fogo, né? Vamos botar aí mais os dois pilares altamente essenciais nesse processo,
eu vou chamar ele, né, nosso mestre aqui, nosso engenheiro Péricles Leal, ele que é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em qualidade das construções, experiência em coordenações de grandes obras imobiliárias. Então, assim, para quem conhece Salvador, eu vou só dar alguns nomes das obras aqui: Mundo Plaza, Vila dos Corais, em Recife, Ilha Pura, que foi a Vila dos Atletas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ele que tem uma experiência aí nacional à frente de gestão de obras, e realmente é muita bagagem prática, e atualmente está na construtora Andrade Mendonça como coordenador de contratos. Então, eu acho que a carteirada está dada, né? Para quem não entendeu, não precisa de mais nada. Para um bom entendedor, basta essas palavras para entender. Então, Péricles, meu amigo, ele que vai falar sobre qualidade e segurança, dois pilares também essenciais, e dividir um pouco com a gente essa vasta experiência que ele tem à frente de grandes projetos. Péricles, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, meus amigos, Dásio, Bia. Veja bem, vamos começar a conversar um pouco sobre o pilar segurança. Eu entendo que segurança precisa estar no topo da nossa agenda. Sim. A gente faz o planejamento, faz o custo, mas tanto sentado com Dásio quanto com Bia, a gente precisa incluir nas duas disciplinas segurança do trabalho. Perfeito. Porque se a gente perde a segurança, vai tudo embora. Vai tudo embora, perfeito. Desmancha tudo. Sim. E assim, desde que eu comecei a andar no canteiro de obra, a gente percebe que o nosso setor de construção civil é campeão nesse assunto. E aí a gente vai começando obra, vai entregando obra, vai visitando obras, e a gente começa, né, com essa vivência, a se perguntar: por que a gente ainda mantém esses números altos? Perfeito. E eu entendo o seguinte: a construção civil, ela é dita como a indústria da construção civil. Ela é classificada como indústria da construção civil. Sim. Só que a gente ainda tem, no ambiente de canteiro de obra, muita gente que pensa como artista, sabe? Cada um faz do jeito que acha melhor, cada um desenvolve a sua técnica. Cada um cuida do seu quadrado. Cada um tem uma experiência, uma vivência. Então, eu costumo conversar bastante com minha equipe e digo a eles o seguinte: olha, o acidente de trabalho, ele está entre nós. Ele é invisível. Ele não usa EPI, não usa farda, mas ele está entre nós. E ele só se manifesta, ele só se faz presente quando a gente deixa. Então, assim, por mais que a gente tenha indicadores de segurança, mas o que diferencia um profissional de outro é o cuidado com a sua frente de trabalho e com a sua pessoa. Porque se o profissional ele se preocupa com a sua segurança e com a segurança do seu local de trabalho, do seu ambiente, se todos da equipe têm esse cuidado, essa preocupação, você tem a segurança individual e você tem a segurança coletiva. E o que está errado é dar conta de todo mundo. Então, se alguém passa e está com essa visão segura e identifica, por exemplo, uma passagem na laje aberta ou um gastalho que ficou com o prego para cima, ele resolve aquele assunto. Se ele não puder resolver, ele vai chamar um encarregado, ele vai chamar um técnico de segurança, ele vai chamar até um engenheiro. Vai na sala do engenheiro: meu doutor, bom dia, aconteceu isso e isso aqui, o senhor pode vir comigo aqui e tal. Ele é um agente da todos no canteiro de obra. Assumir a responsabilidade mesmo, né? Que são agentes de segurança. Sim. Porque o canteiro de obra é o local para a gente desenvolver a nossa profissão
e manter a nossa vida, Perfeito. nossa família. É o nosso local de trabalho. Não pode ser o local de acidente. Perfeito. E isso precisa ser mudado. As pessoas precisam ter a visão de segurança no canteiro de obra. E existem muitas situações, como você mesmo colocou, né? Existem muitas situações em que esses acidentes podem acontecer. E acontecem da forma assim mais boba, sabe? Que é ou por excesso de confiança, que são aquelas pessoas, né, que já têm muito tempo e por sorte não se envolve no acidente e acha que aquilo ali não vai acontecer com ele, ou por desinformação, os novos que estão entrando na construção civil e realmente estão ainda não estão catequizadas com essa questão de onde os riscos estão escondidos, de onde está o acidente de trabalho e como ele vai se precaver com relação a isso. Perfeito. Então, basicamente, assim, se sentir agente de segurança, né? Se sentir o responsável pela segurança de todos no canteiro. Eu entendo assim, para se reduzir esses índices de acidente de trabalho, a gente tem a NR, principalmente a gente tem a NR18. Sim. Então, como todo bom gestor, a NR18 precisa estar assim, muito fresca. Ele precisa ter o entendimento de todos os itens da NR18. Porque a NR18 é para garantir o mínimo, não é o máximo. A NR18 não vai garantir o máximo, vai garantir o mínimo. Sabe? Então, assim, se as pessoas que estão envolvidas nas lideranças conhecem a NR18 e essas pessoas são exemplos, são líderes de exemplo para suas equipes, os seus liderados irão segui-lo. Então, se aquele encarregado atua com cuidado, com segurança, com empatia com os companheiros, entendeu? Que prepara a frente de trabalho para poder trazer a sua equipe para desenvolver o seu processo, aí sim ele vai partir para trabalhar produtividade, etc. e tal. Se ele dá a condição, vai embora. Agenda zero, né? Exatamente. Entendeu? Péricles. Então, assim, oi. Sensacional. Sensacional. Eu também. Essa visão ela precisa estar na cabeça de todos os nossos engenheiros, de fato. Então, agenda zero para a segurança. E vem cá, e qualidade? Qualidade, a gente pode entender qualidade como uma identidade. Perfeito. E é outro tema tão importante quanto segurança, em que na sentada com planejamento e com custo, ele também tem que estar lá. Porque assim, Dásio corre a obra. Cada andar que ele vai é uma alvenaria diferente. Cada andar que ele sobe é um artista plástico que faz a sua parede de uma forma peculiar. Um começa de um jeito, o outro se organiza do outro. Tem aquele que gosta da argamassa mais fresquinha, mais molinha, bota um pouquinho de água. Tem um que trabalha com a paleta. Tem um outro que trabalha com a bisnaga. E tem aquele que é apegado à sua colher de pedreiro, que desde quando ele começou como prático, aquela colher que já deve ser uma colher de chá de pedreiro, certo? Pequenininha, tá ali colocando, né, no bloco de furo vertical, ele tá agoniado ali, colocando massa até entupir o buraco do bloco. Perfeito. Então, na indústria da construção civil, não pode ser assim. Nos indicadores de custo, nos índices de produtividade, nos custos de insumo, não pode ser dessa forma. Então, para você garantir um índice de produtividade e você garantir o custo do que você vai gastar em cada etapa de serviço, é importante que se tenha uma identidade. E qual é essa identidade? A empresa vai desenvolver a melhor forma. Então, ela pode desenvolver isso ao longo do seu histórico de obras
quando ela tem uma preocupação em fazer o acompanhamento do planejamento e o que vai acontecendo quando o custo ali vai desviando. Ele vai lá no detalhe entender por que aquele custo está desviando. Se é na produtividade, se é no indicador de produtividade que ele não checou no momento em que ele sentou no planejamento, se é o insumo que ele está utilizando, que o índice dele não está ajustado. Entendeu? Então, quando você pensa em qualidade, você tem que imprimir uma identidade. Sensacional, e essa análise porque a palavra qualidade, ela remete muito à questão se está bom, se está ruim. E, na verdade, você trouxe exatamente como indústria, que a gente trabalha por processos, a qualidade ela entra como padronização, como identidade, palavra perfeita, onde você garante o seu prazo, garante seu custo, né? Exatamente. Então, assim, a gente gosta muito de números. Não é à toa que a nossa aptidão nos trouxe para a engenharia. O lado esquerdo do cérebro é latente, né? Fica piscando o tempo todo, pensando em número, etc, etc, etc. O gestor de uma obra, ele precisa pensar em processos. Ele precisa implantar processos. Porque só implantando os processos, e quando ele tem a visão de gestão de processos, é que ele consegue conduzir e direcionar a obra para onde ele precisa levar essa obra, que é performar a obra. Então, quando ele tem análise crítica dos indicadores, quando ele tem indicador de cada processo desse, e ele trabalha numa evolução, quando os indicadores começam a fornecer ele pontos fora da curva, ele começa a perceber que a gestão nada mais é do que isso. É você implantar o processo, implantar o paradigma, você gasta energia implantando o paradigma, implantando o processo, e tendo tempo de se abstrair, acompanhar, analisar os indicadores, ter a visão de todo o processo e atuar onde o processo está falhando. Ele vai gastar energia onde o ponto está caindo fora da curva, porque quando ele corrige aquele ponto, consequentemente ele ajusta o processo. E qualidade é gestão de processo, não é de produto. A gente precisa garantir o produto pela gestão da qualidade dentro de cada processo. E Péricles, para a gente fazer a treta máxima, tem algum pilar que você considera mais importante? Mas assim, eu acho que não tem um pilar mais importante do que outro, não. Eu acho que todos os pilares precisam estar unidos, nivelados, porque se um pilar estiver mais alto ou estiver desaprumado, a edificação não tem qualidade, não tem segurança, vai sair mais caro e vai demorar para arrumar. Perfeito, meu amigo. Muito bom, muito obrigado. E, galera, é o seguinte, né? Se deixar aqui, a gente vai batendo papo. Eu acho que deu para entender essa experiência de cada um desses profissionais aqui com a gente. Eu sei que é um conteúdo, de fato, que é a vivência, né, do profissional da construção civil. Ele está lidando com essas variáveis dos 4 pilares o tempo todo dentro de um canteiro de obras, né? Quando a gente fala de prazo, quando a gente fala de custo, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de segurança. Então, a grande questão, né, que nós do Engenharia de Alta Performance percebemos na prática foi entender que esses pilares eles têm que andar relacionados, certo? Você não pode discutir um sem discutir o outro, né? Esses dias apareceu uma pergunta no Instagram falando exatamente isso. Como que eu passo o meu objetivo para todos da obra? Ei, a gente está falando de qual objetivo aqui? Importante você nivelar que você tem objetivos em cada um desses pilares. Todos os seus pilares têm objetivos específicos que precisam ser atendidos, né? Como o Péricles falou, como a Beatriz falou, como o Dásio falou, eles precisam ser atendidos, certo? Então, cada um deles defendendo de fato as ferramentas e as aplicações para que você consiga imprimir na prática e na sua gestão o resultado em cada um desses pilares, certo? Então aqui, né, nós procuramos entregar um pouco desses 4 pilares da gestão de obras através da experiência desses grandes profissionais. Nós sabemos que esse conteúdo funciona, sabe por quê? Porque ele é testado na prática. E nós,
né, do Engenharia de Alta Performance, depois de aplicar, entender isso na prática, a gente desenvolveu uma metodologia de gestão em cima desses 4 pilares da gestão de obras. E é um conteúdo que ajuda, porque me ajudou o Dásio, ajudou a Beatriz, ajudou o Péricles a, de fato, entregar o resultado quando você começa a analisar os 4 pilares de uma forma sistêmica, através de uma metodologia de gestão consolidada, através das ferramentas certas, através da transmissão desses conceitos para a sua equipe. Então, é muito importante que isso esteja na sua cabeça.